Feira do Empreendedor. Bons ventos para o seu negócio. Bom, eu já estou com outro entrevistado aqui, outro convidado, o Diogo Lima, que está superintendente do SESI. Muito bom dia, Diogo. Bom dia, Kate. Bom dia a todos os telespectadores. Para a gente é uma alegria poder conversar, trocar uma ideia com você no dia de hoje. Afinal de contas, o Maranhão respira empreendedorismo e o SESI está diretamente ligado a isso, né? Mas para quem está em casa, bora explicar um pouquinho primeiro o que é o SESI. O SESI é uma entidade do Sistema S. O Sistema S é um conjunto de instituições que são agregadas aos grandes setores da economia. O primeiro setor que é a agricultura, o segundo setor que é a indústria, o terceiro setor que é o comércio, fora o transporte, entre outros. E dentre essas entidades, cada uma exerce uma função específica para auxiliar o desenvolvimento desse setor, auxiliando empresários e trabalhadores na ponta, que atuam na ponta. Por exemplo, o SESI é o Serviço Social da Indústria, atua no fortalecimento do segundo setor, preparando as áreas de educação básica e também saúde e segurança na indústria, de modo que o empresário, ao preparar a sua indústria para o mercado, consiga ter as melhores soluções em todas essas áreas e o trabalhador consiga ser assistido da melhor forma. Então é uma sinergia de atividades e todos os outros S's vão atuando dentro de sua expertise institucional. O Senai, que também faz parte do Sistema Indústria, é um dos S's do Sistema Indústria, trabalha toda a parte de educação profissionalizante, ensino tecnológico, de modo a termos uma mão de obra qualificada e um chão de fábrica seguro. Ou seja, tem uma diferença inclusive com a história do SESC. Tem muita gente que ainda dá uma confundida nisso, né? Exatamente, o SESC é o irmão do SESI, é o Serviço Social do Comércio. Sim. Então ele atua parecido, mas atua visando o business dele, está focado nas demandas que o comerciário tem na ponta, de modo que o empresário do comércio tenha uma retaguarda qualificada e de qualidade para o seu empregado e assim ficam articulados. As entidades do Sistema S são comandadas pelas entidades patronais ligadas a cada setor da economia. Muito bem, é assim, a gente sabe também que o SESI tem uma atuação fortíssima no setor da educação, né? Inclusive com diversas iniciativas, uma delas foi a robótica, né? Aliás, a robótica que é um tema extremamente pertinente hoje em todo o país, não é diferente aqui no Maranhão. Exatamente. Nossa educação já vem numa pegada tecnológica muito forte. É uma linha do SESI formar alunos com um perfil protagonista, com um perfil de investigador, com uma visão científica, com uma pegada de descobrimento, que é a base da própria nova BNCC. A nova BNCC prega esse perfil de aluno que descobre. Então nós incorporamos toda a metodologia STEAM, a metodologia Maker, toda essa forma de pensar diferente, que bota o aluno no centro do processo de aprendizagem. E a robótica é uma dessas linhas que a gente consegue desenvolver todas essas competências e habilidades. Então, no próximo dia 8, nós iniciamos a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Robótica Etapa Maranhão, em que 3 equipes maranhenses serão selecionadas, maranhenses não, do Brasil todo, que podem vir disputar no Maranhão, poderão acessar as vagas do Campeonato Brasileiro. Será um grande evento, com uma série de atratividades, e acontecerá no SESI Araçagi. E a gente vê e percebe que não é um movimento que atinge só a capital, né? Afinal de contas, o SESI atua em todo o estado nessa mesma pegada. E não atinge só a capital, como não atinge só o SESI. Nós temos alunos, por exemplo, o IEMA de Pindaré conseguiu montar uma equipe. Em Bacabal, nós tivemos uma equipe totalmente feminina. Nós estimulamos uma competição para montagem de uma equipe totalmente feminina. Então a equipe do IEMA lá em Bacabal vai vir junto com a delegação do SESI, de modo que a gente consiga ter, e o engraçado, Kate, fazendo um link com o evento que nós estamos, a robótica prega empreendedorismo, não é só a construção de um robô. Todas as equipes precisam ter projetos de inovação. E se você olhar os projetos de inovação que as equipes estão desenvolvendo, todas estão ligadas a empreendedorismo, a esse foco bem interessante, porque não basta pensar, você tem que saber que você pensa para o mundo que existe, para demandas que existem, o pensamento científico precisa encontrar com a realidade. Ah, sem dúvida. Agora sim, claro que eu imagino que tenha sido desafiador seguir nesse estímulo aos alunos, principalmente durante aí a pandemia, não? Nossa, bem difícil, especialmente porque os equipamentos da robótica e da Fórmula 1 nas escolas, por exemplo, são equipamentos muito caros. Então, em geral, eles não tinham estúdios, laboratórios para conseguir desenvolver essas atividades. E aí, mas nós conseguimos adquirir simuladores
e eles passaram a atuar com simuladores, de modo que essa temporada atual, que é a Cargo Connect, uma temporada focada em desenvolvimento de logística, robôs ligados à logística, projetos de inovação ligados à logística, não ficou prejudicada. Mas o principal fator é a inventividade e a resiliência das crianças e jovens. É uma geração muito mais forte, muito mais preparada para lidar com esses desafios. Nós estamos numa mudança de chave muito forte em relação ao que é o perfil do amanhã, o aluno do amanhã, o ser humano do amanhã. Aí veja a responsabilidade do SESI, né? Nesta etapa de vida tão importante dessas crianças, desses jovens, que já apontam para o futuro, como você próprio disse, né? Serão, certamente, adultos muito mais preparados. Mas falando sobre o adulto, que muitas vezes não teve a oportunidade de estudar ali na fase, né, digamos que normal. O SESI também trabalha a educação de jovens e adultos nesse segmento também, não? Trabalha a educação de jovens e adultos, é um dos nossos produtos. Inclusive, a nossa educação de jovens e adultos não é só apenas para o ensino médio. Nós fazemos uma educação de jovens e adultos do ensino médio articulada com a educação profissional. Então, esse profissional já sai com um curso técnico, de modo que ele já sai preparado para o mercado. Em todos os nossas áreas finais de educação, por exemplo, nosso ensino médio, nossa EJA profissionalizante, nós temos uma disciplina articulada com o Senai que chama Mundo do Trabalho. Então, ao mesmo tempo que nós ensinamos, preparamos com conhecimento científico, preparamos com toda a base exigida por lei para esse aluno, nós agregamos a ele um conhecimento permanente sobre o que o mercado do trabalho está demandando, qual o perfil, montagem de currículo, forma de ser entrevistado, toda essa análise de cenário, para que ele consiga articular o conhecimento que nós passamos para ele com a realidade lá fora. E aí não importa a idade, né? O importante é que a EJA do SESI é gratuita. Olha que coisa legal, né? É gratuita, e qual é a forma de acesso, então, Diogo? Nós temos hoje a educação de jovens e adultos do SESI focada em Rosário, Caxias e Açailândia. E sempre que uma indústria demanda, consegue montar uma turma própria, nós conseguimos atender a essa demanda, desde que a indústria se comprometa com a presença dos alunos, que é a questão de evitar a evasão, porque aí o SESI fica numa situação delicada, porque monta toda uma estrutura para preparar e depois os alunos se evadem. Então a gente pede que garanta apenas a presença, e todo o resto nós nos responsabilizamos. Agora sim, falando sobre a educação, é claro que a gente liga diretamente à saúde, que foi um momento extremamente delicado também em razão da pandemia. Mas o SESI não parou, porque tem um trabalho forte também voltado à saúde, inclusive que é de oferta, né, de diversas especialidades. Kate, só na pandemia nós começamos com a Blitz SESI contra a Covid-19, apresentando os protocolos sanitários, protocolo de higiene respiratória, uma série de protocolos dentro das indústrias, avaliando a estruturação das indústrias para compor, para respeitar esses protocolos. Nós fomos o SESI que aplicou mais de 150 mil doses com operação própria no chão de fábrica, nos locais. Nós não tínhamos postos fixos, nós fomos até as pessoas vacinadas contra a Covid-19, e agora nós preparamos a Blitz pós-Covid, pensando que as pessoas não puderam ter acesso à saúde básica e alguns elementos básicos de cuidado durante a pandemia, resguardando a própria vida, e com razão. Então agora nós temos todo um novo projeto de ir às indústrias, levando ao trabalhador da indústria maranhense cuidados básicos de saúde, consulta de clínica geral, consulta com especialidades, exames clínicos, distribuição de EPIs, uma série de atividades para repensar esse nosso novo momento de superação da pandemia, nesse finzinho de pandemia que, quiçá, nós estamos. A gente espera, né? Diogo, muitíssimo obrigado. Um trabalho fantástico que vocês fazem à frente do SESI, em muitas áreas de atuação. A gente poderia passar aqui a manhã inteira falando, porque são muitas atuações. Claro que a gente segue por aqui, vocês na oportunidade de poderem, portanto, mostrar, né, para todas as pessoas que devem ainda passar aqui na Feira do Empreendedor. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Kate. Parabéns à difusora por estar aqui nesse grande evento do Sebrae. Que, aliás, viu, Diogo, é a primeira transmissão feita no Maranhão da Feira do Empreendedor. É uma responsabilidade muito grande, a TV Difusora, o sistema Difusora, atuando assim de forma grandiosa em todo esse estado, levando inclusive esse comprometimento que é com a economia e o empreendedorismo, claro. Feira do Empreendedor. Bons ventos para o seu negócio.